Deus revelou algo nos nossos corações ali. E com certeza, com a permissão de Deus, vai concretizar. Amém, querido? Porque o Senhor, Ele tem revelado a sua obra nos nossos corações, né? E isso nos deixa muito felizes. Abra a tua Bíblia, você que pode, em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Maravilha. Louva a Deus pela palavra, né? Palavra tremenda nos nossos corações, da qual a missionária Sidneia, aí usada por Deus, alegrou nossos corações, né? Com essa palavra abençoada. Eu quero dizer, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 em diante. Eu quero dizer que no quarto sábado, né, nós tem ensino aqui. Não é nesse, é no próximo, e os irmãos venham, porque nós vamos também falar sobre ministração. E tem muito, graças a Deus, tem muito pregador aqui, né? E aí nós vamos organizar. Falar para os ministérios também, se for possível. Por enquanto não chama ninguém de fora não, tem muito profeta aqui dentro. Chama os profetas aqui, dá honra aos profetas, né? Os jovens, né? Cadê o jovem também? Quando for fazer seu culto, né? Separa o pastor Robert, Rio, também sou profeta mesmo. Pastor João, né? Então vamos fazer as coisas para que todo mundo possa ser usado por Deus. Amém, querido? Terça-feira já tem uma preletora, quinta-feira já tem uma preletora daqui. Eu mesmo nem vou pregar na semana, né? Porque eu quero ver esses amados aí pregar. Amém, querido? Amém? Quando precisar ir no pastor, o pastor vai estar pregando nos domingos, né? E o Senhor vai nos abençoando. Amém, querido? Então é bom falar assim porque tem muito preleitor. Aí, ó, o motor também. Isso mesmo. Graças a Deus, nós somos a escolinha dos profetas. É difícil ver um ministério assim, irmão. Bem, mas eu louvo a Deus porque nós nascemos assim, porque o Espírito Santo plantou isso nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? A banda, eu quero conversar com a banda segunda-feira. A banda, não tem uma banda aqui ou já subiu? Eu quero conversar com a banda segunda-feira, quero ter uma reunião com ela. Amém? Nós vamos bandadear em nome de Jesus. É essa a palavra correta? Teologicamente não, né? Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes,
e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o... Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Amém, querido? Pode aceitar? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Quem é batizado, levante a mão. Glória a Deus. Quem não é batizado, levante a mão. Quem não é? Glória a Deus. Então, quem não é batizado, por favor, espere para que se concretize o seu batismo. Amém? Aprendemos que a Santa Ceia não é do pastor Cláudio, a Santa Ceia não é de homem, a Santa Ceia é do Senhor. E quando abre a Bíblia em 1 Coríntios, relatando acerca da ordenança do batismo, onde o apóstolo São Paulo declara aos coríntios como ele deve, e como eles devem, no plural, fazer ou participar dessa Santa Ceia, Paulo, ele está trazendo aquilo que ele aprendeu com os apóstolos, porque nós entendemos e conhecemos a Bíblia que Paulo nunca teve com Cristo, mas sim teve com Pedro, teve com os apóstolos, e a palavra do Senhor diz que depois que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, a palavra do Senhor diz que ele ainda ficou 3 anos na Arábia, orando a Deus, buscando a estratégia de Deus para o seu ministério. E muitas das vezes nós nos apegamos ao ensinamento de Paulo, porque havia até mesmo uma conversa entre judeus, e uma certa discussão entre Pedro e outros apóstolos. Uns pregavam aos judeus e outros pregavam aos gentios. Paulo foi aquele da qual Cristo levantou para pregar para os gentios. Amém, querido? E esse Paulo, então, ele estava vocacionado a levar o Evangelho do Senhor Jesus aos nossos corações. E aí veio a pergunta: será que foi assim mesmo que aconteceu? Porque Paulo teve a mesma instrução do que eu e você. O interessante é que Paulo está pregando acerca das coisas do Espírito, que é muito mais forte daquele do qual andavam com Cristo. Porque a Bíblia diz claramente, quando Jesus foi interrogado acerca das coisas concernentes, e Jesus diz: ó, mais bem-aventurado aquele que nunca me viu e crê. Então, nós somos mais bem-aventurados, amém, irmão Marcos? Nós não vimos, não andamos com Cristo, mas nós cremos no seu poder. E aí aonde começa a operação do milagre na nossa vida. É aonde começa o despertamento da nossa vida. E aí temos que voltar àquela palavra que talvez nós queremos pular da Bíblia, né? Assim, que tem versículo da Bíblia, fala a verdade, não dá vontade de pular? Vamos pular isso aí. Essa pergunta pula, né? E queremos pular, na verdade não podemos pular. A Bíblia diz, Paulo falando aqui, ele diz: analise o homem a si mesmo. Peraí, se ele está declarando que nós devemos nos analisarmos a nós mesmos, então voltemos para a ceia do Senhor, voltemos para a ceia, para nós entendermos o que vamos fazer aqui. Em Lucas, seu capítulo de número 22, aqui o Lucas, evangelista, ele está dizendo apóstolo também, porque não? Eu estava falando com o pastor Robert aqui, sobre apóstolos e pastores, né, pastor Robert? Deus deu uma revelação para nós lá no terreno. Eu falei assim, que antigamente eu ficava meio assim com o negócio de apóstolo, né? Eu perguntava para Deus como é que pode uma pessoa ser ungida apóstolo. E tem 3 tipos de apóstolo, tá?
Eu peguei o segundo, que era aquele que andava com Cristo, o terceiro, que é aquele que andava com Paulo. Amém, querida? Louvado é o nome do Senhor, como Barnabé. E os outros, então, eram apóstolos. Amém? Ungido pelo Espírito Santo de Deus. E eu falei, como é que a pessoa, meu Marco, pode receber uma unção de apóstolo? Como é que uma pessoa pode receber uma unção até mesmo de bispo? A igreja, os obreiros devem se reunir e devem reconhecer o seu líder. Senão, é mentira e ele nunca será apóstolo. Porque Deus não vai descer para falar para ele de apóstolo receba. Não vai, não. Deus vai usar sempre vasos. Eu creio assim, quem crê nisso? Quem deve reconhecer o líder como apóstolo é a igreja. Amém, querido? Eu penso assim. Se os irmãos quiserem discordar, amém. Então, peça para Jesus vir, né? Ele já ressuscitou mesmo. Vem, Jesus, me unge como apóstolo. Porque eu não vejo outro para ungir você como apóstolo. Amém, querido? Louvado é o nome do Senhor. Interessante que na Santa Ceia, Jesus, ele dá várias alternativas. Primeiro, nós vamos fazer essa campanha aqui qualquer dia, viu? Quando acabar a campanha, de lavar os pés. É sim ou não, irmão? O pastor vai lavar o pé de todo mundo, vai virar o sué, viu? Tira o chulé de lá. Amém? E Jesus diz, só é necessário lavar os pés. O corpo não precisa ser lavado, mas só os pés. Amém? Tem uma palavra, uma revelação, mas essa é outra mensagem. Uma revelação acerca dessa palavra, onde o próprio Deus fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Tem negócio dos pés aí, mas é outra mensagem. Amém, querido? Nós estamos na palavra de Deus, que é a Santa Ceia. E ele começou a fazer algo extraordinário, que é lavar os pés dos discípulos. Que coisa tremenda! Ele lava seus pés. E o que se passava na mente dos discípulos? Peraí, como é que o meu Senhor lava meus pés? E Jesus então fala algo para eles, para a meditação dele, dizendo, quem é maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? Então, é algo para analisarmos, pastor Robert. É algo para analisarmos. E aí ele vai trazendo a sua palavra para o Johnny, psicologicamente falando, né, Johnny psicólogo, né? Ele vai trabalhando de maneira extraordinária na mente das pessoas. E a pessoa vai começando a reconhecer. Por que Cristo está fazendo tudo isso? Aí é onde acontece aquilo que nós já vimos várias vezes na palavra. Os discípulos sentam naquela mesa, né, cheia de vela. Tem uns que dizem que é vela. Naquela época não existia vela não, era lamparina mesmo. Mas deixa pra lá. Deixa esse negócio pra lá. Amém? Quem crê nisso? Levante a mão. Então todos eles lá sentados, todos os 12. Fala pro irmão, não estava só 10 nem 11, estava 12. Fala aí. Todos eles. Não faltou nenhum. Amém. Estavam lá. E Jesus fez o que, irmão? Sentou, deu graças e depois partiu o pão e começou a dividi-lo. Quando dividiu o pão, pastor Robert, igreja do Senhor, ele fez a menção do vinho, que é o seu sangue. Ele falou, o pão é a minha carne. Fazer isto em memória, não é memória de você, é memória dele. Então, o que nós vamos fazer não é para nos gloriarmos, é para a memória do nosso Senhor e Salvador, para a memória minha. Faça isso. Beba e bebeu o cálice para a memória minha. E aí é onde veio a palavra, irmão, que ninguém gosta de ouvir. No meio de nós há um traidor. Agora é forte. Agora é forte. Ninguém gosta de ouvir isso aí. Ninguém gosta de ouvir isso.
de vós há um traidor. Aí é onde Paulo entra na história. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo, ele diz assim: analise o homem assim. Você já parou para analisar o que aconteceu ali? Primeiro, Pedro falou assim: será que eu? Meu Deus, ele está analisando ele. Levante a mão. Ele não falou com a boca, ele simplesmente começou a se preocupar. Ele lembrou que ele tratou mal Mateus. Ele lembrou das brigas que ele teve. Ele lembrou de várias coisas. E ele olhava para o mestre e falava: será que é eu? Veio João, aquele que estava no colo de Jesus e dizia: ah, filhinhos, que você ouve muitas das vezes, filhinhos, é o apóstolo do amor, aquela coisa toda, filhinho, não pequei, vai se pecar e tal, aquela coisa toda. E você vê ele, de repente, ouvindo a palavra de Jesus, dizendo que ao traidor no meio deles, o que será que passava na cabeça dele? Eu lembro que uma vez eu e o Tiago, nós fomos levar a palavra para, se eu não me engano, o samaritano, uma tribo aí, da memória da fraca, me ajuda aí, pastor. Eles não quiseram receber a palavra, e eu mandei descer fogo do céu. Falei para Jesus: mata tudo. Que amor é esse? Pensa, João, será que é eu? Será porque aquele fogo que eu mandei descer do céu? Será? E ficava todo perturbado. Aí lá vai Tomé, irmão, eu era suava mais do que o João. Bom, qualquer hora eu vou pegar o Leicinho e trazer assim para eu levar para minha casa. Quem pensa, viu? É só um sal ali, ó. Glória a Deus. Tomé, irmão, falava assim: meu Deus, eu acho que é eu que sou o traidor, porque eu não acreditei no milagre. Eu não acreditei nisso. Eu não acreditei naquilo. Imagina o que passou na cabeça de Tomé, irmão. Imagine. Só incredulidade. Ele vai morrer por causa de mim. Ele vai dizer: eu sou traidor. E olhar para Jesus. Pensa o que passava na cabeça dele no mar. Eu sou traidor. Não. Filipe do outro lado, então, ficava olhando e falando: não, eu sou covarde. Cada um tinha um defeito. Levante a mão, da glória a Deus. Cada um analisava a si mesmo. Enquanto Jesus calado, irmão, na Santa Ceia, sabe por quê? É meditação, é momento de você refletir, é momento de você pensar o que você fez nesse mês, é momento de você raciocinar. Pastor, eu vou sair correndo, aí o diabo te pega. Eu não vou tomar Santa Ceia, porque eu fiz isso, eu fiz isso. Satanás te pegou. Sair correndo da ceia é sinal que é traidor. Pastor, eu não estou entendendo. Jesus não condenou ninguém ali, irmão. Jesus apenas falou: no meio de nós há um traidor. Ele não acusou, ele não falou: foi você, foi você, foi você. Ele não acusou. Analisa o homem a si mesmo. Se você é digno de comer desse pão, se você é digno de tomar esse suco de uva, analisa! Pastor, mas eu não vou comer, mas eu não vou tomar. Ei, Satanás te pegou e nós vamos orar para repreender esse demônio. Aleluia! Porque se você não comer, não beber porque você pecou, você é covarde. É pior do que os discípulos. Traidor, vai para os quintos infernos. Então eu não quero que você vá para o inferno, não. Eu quero que você hoje abaixe a tua cabeça e fala: Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para te salvar. Eu não quero nem saber o que você fez. Não me importa, não sou padre. Não precisa se confessar diante de mim.
Mas a partir da palavra lida, a partir que Jesus falou, o Espírito do Senhor já entrou dentro da tua alma. E o Espírito do Senhor está falando com o teu espírito. Está trabalhando de maneira profunda, meu querido irmão. Não é aquilo que você fala, sabe por quê? Porque Jesus conhecia e conhece o coração de todos os discípulos. E conhece o teu coração aí. A Bíblia diz, ele fala assim: porque razoai em vossos corações. Quando ele foi curar aquele aleijado. Porque razoais em vossos corações. Qual é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer aos paralíticos: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa? Qual é mais fácil? Sabe por quê? Não importa o que você fez, não importa a tua situação, para Deus tudo é fácil. Quem complica a vida da pessoa, a pessoa mesmo. Jesus descomplica. Aleluia. Tem pregador que fala: a vassourinha de Jeová vai passar. Já passou, irmão. Aleluia. Irmão, tem pastor pentecostal, tem crente pentecostal que já vai começando a unção do Espírito, a vassourinha, e vai varrendo, e vai varrendo, e vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Não corre não, não sai correndo não. Você é de salvação, e você é bênção, e eu quero ver você abençoado. Levanta a mão e glorifica. Eu não vou falar todos que a bênção já pregou hoje. Escute, vou falar só do traidor. O que passava na cabeça dele? Parou para analisar? 30 moedas de prata. 30 moedas é o preço do escravo. 30 moedas é o preço do escravo. Então, para mim, 30 moedas é o que vale, é o preço do escravo, é o preço do escravo. E pensando, 30 moedas, 30 moedas, 30 moedas, 30 moedas. Quando ele foi falar 30 moedas, o diabo entrou nele. Quando o diabo entrou nele, ele pulou da cadeira, levantou, saiu da mesa, se condenou. Não saia da mesa de Jesus. Não saia da mesa, covarde. Não saia da mesa. Você vai para o céu. Eu falei hoje, pastor Rob, a revelação de Deus é o seguinte: o chamado de pastor não é dinheiro, não é prata, é cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Se você tem cheiro de ovelha, você tem o chamado de pastor. Se você não tem, peça para Deus. Peça para Deus que você está confiando no seu carro, está confiando no seu dinheiro, está confiando que isso aí vai fazer de você um grande preleitor. Deus lá no alto que está olhando. Eu quero que você tenha cheiro de ovelha. Aleluia! Aleluia, Deus! Fala para o teu irmão: eu quero que você tenha cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Quando ele levantou, Jesus olhou para ele: faça o que você deve fazer com você. Jesus só falou isso. Ele saiu, todo mundo. Por que ele saiu? Ele já tinha tomado a ceia. Onde ele foi? Por que ele foi? E foi o que entregou Jesus. Jesus não matou ele. Jesus livrou a alma dele. Jesus, ele, o próprio Judas Iscariote se condenou, morrendo enforcado. Irmão, tem pessoas que lêem a Bíblia e não vai no profundo. Lê lá Barrabás. Quem é Barrabás? Quem foi Barrabás?
De onde veio Barrabás? O que aconteceu com Barrabás após ele ser livre da morte de cruz? O que aconteceu com a mulher de Pilatos, que teve um sonho e disse: olha, não faça isso com esse justo. Eu sofri muito. O que aconteceu com ela? Por que Barrabás foi livre da morte e ninguém conseguia colocar a mão nele para o matar? Por quê? Porque quando Jesus te livra da morte, Satanás não tem poder para colocar a mão dele. Quem livrou Barrabás da morte foi Jesus. Fala para o teu irmão. Tem um desenho que fala: é o rei do perigo, né? Deixa eu falar para mim. Nós rei da morte. Vamos ficar de pé. Eu não preguei não, viu? Eu só ministrei a ceia. Vou pedir para o pastor João. Glória a Deus. Se eu fosse ministrar, ó, irmão, estava aqui, ó. Não ministrei não. Entendi. Feche os teus olhos. Peça perdão para Deus. Não deixa ninguém tirar a tua unção, não. Porque Jesus nunca vai tirar a tua unção. O que Deus dá, Ele não toma. Não deixa os outros verem em você uma pessoa que não é mais crente. Tem pessoas que olham para você e falam assim: isso aí não é mais crente. Conhece a vida dele, conhece a vida dela. Você conhece o passado. Quem conhece a pessoa dia após dia é Deus, é Jeová. Conhece o coração de um homem arrependido, de uma mulher arrependida. No estudo eu vou trazer o desabafo dos pastores. Você vai ver como os pastores sofrem. E muitas vezes não pode falar no microfone, porque senão as pessoas vão falar assim: esse pastor não tem autoridade. Ele tem que engolir, chegar em casa e ficar sozinho falando com Deus. Não pode desabafar com ninguém a não ser com Deus. Porque se desabafar com uma pessoa, pode ser que o seu ministério seja destruído. Você vir no ensino, você vai ver o Marco Feliciano desabafando, chorando. Depois que foi político, viu como era difícil defender o evangelho lá dentro. Você vai ver os pastores do norte com a ossada de vaca, tudo seco, levantando a Bíblia e dizendo: cadê os pregadores da prosperidade? Cadê os pregadores que aonde ele coloca a mão vira ouro das grandes cidades? Porque não vem aqui no lugar seco como esse. Vem aqui, nos ajuda. Você vai ver vários tipos de pastores. Você vai ver presidente de pastores olhar para a igreja e falar assim: eu queria ser uma pessoa para limpar a igreja, mas não queria ser pastor. Meus filhos estão passando por necessidade. Muitas das vezes eu tenho que levar ele no hospital, tenho que passar com psicólogo, porque não aguenta ver as pessoas falando mal do seu pai, da sua mãe. E eles não querem ser crente por causa disso. Então, meu querido irmão, nós não somos diferentes. Jesus também sofreu. E nem por isso, quando ele lavou os pés, ainda que Tiago, olha, eu não falei de Tiago. Tiago falava assim: ele está começando a mostrar a sua fraqueza. Está precisando de outro Messias. Ó, coração de Tiago. Cadê uma irmã para ficar aqui conosco aqui em nome de Jesus? Ô irmão, vem aqui, missionária Elisângela. Louvado o nome do Senhor. Pastor, é meio assim triste. Eu acredito que em Jesus tinha luz, mas nos seus discípulos descia uma tristeza tão grande
Eles não conseguiam ficar acordados no mar. Eles dormiam. Jesus falou assim: não consegue ver lá um minuto comigo. Porque após aquilo ali foi a passagem da tristeza de Jesus. O anjo teve que descer para consolá-lo. Você vai comer agora, é vitória para você, meu irmão. É um símbolo, mas pela fé você vai comer, vai beber e vai sair daqui sem nenhum pecado. Pastor, eu não vou tomar. Só se você não passou pelas águas. Se passou pelas águas, não tomar, o diabo te pegou. E é só você que pode pedir perdão. Feche os seus olhos. Vou levantar o suco de uva. Levante as mãos. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças por esse alimento, por esse pão que simboliza a tua carne, por esse suco de uva que simboliza o teu sangue. Senhor, eu não tenho poder para consagrar, mas sei que o Senhor tem poder. Então te peço, pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua graça, Senhor, consagra este pão, consagra esse suco de uva, para aquele que comer desse pão, beber desse suco, tenha vida e vida eterna. Senhor, abençoa, eu te peço, porque tu és o Deus da bênção e da vitória. Lá para de comando de caldará. Amém, querido? Pode servir o pão. Vamos adorar o Senhor.
recitar o provérbio que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Como ele diz o Senhor. Maravilha, aleluia. Aleluia, eu tô quieta. Glória a Deus. Esse é meu corpo, diz o Senhor. É repartido entre vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podem servir, os irmãos já podem tomar em nome de Jesus.
você que está próximo, levanta a mão dele para cima agora. Você acabou de chegar, segura bem forte a mão dele ali agora, em nome de Jesus. Vai acontecer uma explosão aqui, porque eu vejo a aliança de Deus ainda. Joga a mão para cima e adora ele, diga glória a Deus.
Aleluia.